Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós estamos na lição número 6 da revista Compromisso. Esta é a parte segunda, já que fizemos um vídeo anteriormente, dando o pontapé inicial nesta lição, que fala sobre a importância de continuarmos crescendo e, sobretudo, perseverando na fé. A fé cristã é sempre fé perseverante. Não é uma fé petulante, arrogante, mas uma fé que vive na dependência e, portanto, é submissa à vontade de Deus. Observamos que nós temos esse tópico que fala sobre exortados a prosseguir. Quando a gente lê o capítulo 6 aos Hebreus, do versículo 1 até o 3, a gente vai notar a importância de prosseguir na fé e não ficar simplesmente na base, isto é, com esses elementos chamados basilares. Imagine só se você inicia uma construção. O que você faz? Você vai fazer o alicerce, correto? Para depois ter as vigas, as colunas, fazer alvenaria, colocar laje, quando não uma telha, para que possa construir, digamos, uma casa. Ora, o que o autor está dizendo aqui é que eles não deveriam ficar construindo um alicerce sobre outro alicerce. Esta é a ideia. Não tem como ficar lançando novo fundamento cada vez mais e mais. Às vezes as pessoas param no ponto e ficam ali estacionadas e ficam na mesmice. Ora, o escritor aos Hebreus vai deixar claro que se deve eliminar esses aspectos elementares do ensino cristão. É bom que se diga que esses aspectos elementares é o alicerce, é a base. Mas a gente não pode ficar, por exemplo, se tem uma escada, ficar sempre no primeiro degrau. Pelo contrário, a gente tem que subir degrau por degrau, para que haja o quê? Um progresso na vida cristã, para que haja aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento, entre outras coisas. A expressão arrependimento de obras mortas é única em o Novo Testamento. Em nenhum outro lugar, a não ser em Hebreus capítulo 9, versículo 14, vai falar sobre purificar a consciência de obras mortas. E a ideia de morte é aplicada às obras. Note que no capítulo 9, versículo 14, conforme foi colocado a referência bíblica, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? É uma pergunta que é lançada justamente nesse versículo, que vai falar, como eu disse, sobre a purificação da consciência de obras mortas e a ideia de morte aplicada às obras. É, no entanto, aplicada à fé. Quando a gente vai para a epístola de Tiago, lembrando que Tiago era meio-irmão de Jesus, isso mesmo, ele era um meio-irmão da parte de Jesus, e justamente no capítulo de número 2, no versículo 17, ele vai mostrar algo muito importante para cada um de nós. E quando a gente vai justamente para esta epístola, o que que nos diz a palavra de Deus? Nos diz o seguinte:
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ao corpo e aos homens, e nós temos aqui várias referências, a fé aplicada ao corpo e aos homens. A referência bíblica é Romanos capítulo 8 versículo 10 e aos homens, Romanos 6 versículo 11, Efésios 2 versículo 1 e 5 e Colossenses capítulo 2 versículo 12. Em cada caso, a morte vai indicar um estado de não funcionamento. As obras, segundo a mesma analogia, seriam a- as obras que tinham apenas aparência de obras, ou seja, aquelas obras mortas teriam aparência de obras, mas as quais faltavam qualquer poder eficaz. No presente caso, pode haver uma alusão à ideia judaica de atingir a justificação mediante as obras que, de um ponto de vista cristão, seriam consideradas mortas por serem ineficazes. E, inclusive, a ideia equivocada de crentes sinceros, de verdadeiros, porém equivocados, que recebem o ensino de que há a perda da salvação, mas de alguma forma eles têm que fazer algo para não obter a salvação, mas para mantê-la. É como se Cristo salvasse, mas através de costumes, práticas, comportamentos, eles tivessem que fazer a manutenção ou garantir a salvação. Ora, se fosse dessa maneira, a salvação já não seria pela graça, seria por obras, por obras. E se é por obras, não anula a graça de Deus. Mas categoricamente o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Curiosamente, quando a gente ouve alguns pregadores falar sobre a salvação por meio da graça, alguns vão enfatizar a salvação é por meio da fé. Claro que existe esse elemento fé na pessoa de Cristo Jesus. Concordamos plenamente em relação a isto. Mas, na verdade, quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2 versículo 10, vale a pena ler o versículo 11 que antecede, ou até mesmo o seguinte, vai dizer que a salvação é pela graça, é uma ação graciosa da parte de Deus, mediante a fé. Quando você fala que a salvação é pela fé, trunca o texto bíblico. Você não tem como ir adiante. Fica como se estivesse travado num lugar. Mas a Bíblia não. Ela diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E todos aqueles que se voltassem do judaísmo para o cristianismo necessitariam de arrepender-se de suas confianças nas obras que aqui se referem às boas obras. Há alguns elementos que são fatores na descrição de doutrinas basilares de Cristo. Quais são? O arrependimento, o que é necessário. Esse arrependimento é uma mudança de mente. O Espírito Santo toca o espírito humano. Este tem três poderes ou capacidades. Cito as emoções, porque o ser humano ele sente emoções, por extensão ele tem sentimentos, ele sente raiva, mas ele tem também um sentimento de amor, ele sente alegria, ora tristeza. Isto é um indício da capacidade do espírito humano de ter essa faculdade, uma alusão às emoções. Tem a questão relacionada ao intelecto, o homem raciocina,
porque ele é dotado desta capacidade, é um ser racional. O homem julga, pondera, analisa em relação a esse elemento cognitivo mental, é uma capacidade do espírito humano, mas o homem tem um outro poder ou capacidade que é justamente o ato volutivo, que é o poder de fazer escolhas, de tomar decisões. E o arrependimento, da onde vem a palavra metanoia, é uma mudança, é uma transformação, é uma mudança de mente que vai refletir interiormente nas nossas atitudes e exteriormente através dos nossos comportamentos. A atitude, que é algo interno, faz com que esse aspecto externo vai produzir comportamentos diferenciados por conta desse arrependimento, ou seja, dessa mudança de mente. Mas há um outro elemento que é a fé. É bom que se diga que a fé genuína é aquela que é depositada unicamente em Deus. A fé, ela não está necessariamente sozinha, porque se um indivíduo tivesse 1 tonelada de fé, mas não fosse permeada por 1 grama de graça da parte de Deus, não teria eficácia. Mas a fé aqui é um elemento basilar ou elementar desse sistema doutrinário, ou desse conjunto doutrinário, melhor falando, que são chamados de elementares. Temos o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição, o juízo. Quanto à imposição de mãos, pode ser a referência à bênção, porque quando a gente vai lá para Mateus, no capítulo 19, a gente vai observar, quando a gente lê o versículo de número 13, o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Uma vez mais, os discípulos tentando impedir que as criancinhas se aproximassem de Jesus. Eu preciso aproveitar essa deixa a partir desse versículo lido de Mateus para dizer que você, meu irmão, minha irmã, como um pregador, uma pregadora do Evangelho de Deus, ou ainda você, pastor, quer do arraial chamado Batista, quer desse emaranhado arraial evangélico. Se você não faz apelo após a pregação, você está impedindo não apenas das crianças de entrarem no reino dos céus, mas você está embaraçando, dificultando que os tais adentrem o reino dos céus através da aceitação da pessoa de Cristo Jesus. De igual modo, quando um pastor não faz um apelo, ele está impedindo, está sendo um embaraço na vida dos ouvintes não crentes que se encontram naquele recinto, quando não estão ouvindo através das mídias. Esta é uma maneira, entre outras, de embaraçar ou ainda impedir que as pessoas tomem uma decisão favoravelmente a Cristo Jesus, ou seja, ao lado de Cristo. Que a gente venha pensar nesse viés, porque infelizmente há muitos embaraços, muitos impedimentos da parte de pessoas que deveriam tornar acessível a tais pessoas em relação
ao convite de Deus que é estendido a todos os homens. Pode ser que esteja relacionado, conforme diz Marcos, no capítulo 7, versículo de número 32, em relação à cura. Por causa de quê? Nesse versículo 32, nos diz assim: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e o rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. O autor vai sugerir, e porque ele fala assim, pode ser, não é que seja a concessão do Espírito Santo. Por causa de que ele diz isto? Nesta ocasião, em Atos capítulo 8, você pode ler depois com calma, tranquilidade, no seu aposento, na sua casa, ou seja, no seu lar. Há uma referência bíblica de Atos 8, do versículo 17 ao 25, conforme já mencionado, que vai mostrar que a concessão do Espírito Santo em relação aos samaritanos se deu através da imposição de mãos. Mas acontece que este fato aqui, que fala sobre a conversão dos samaritanos, é uma situação que eu vou chamar de incomum, não é padrão. Isso mesmo, não é algo normativo. Deus, através de Filipe, alcança o povo de Samaria, eles creem, eles recebem tanto o evangelho de Deus, mas também a salvação, mas Deus retém isso mesmo, o Espírito Santo, de fato, de modo que foi necessário que os apóstolos fossem até lá, verificada a situação, aqueles apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria, né, aqueles habitantes tinham recebido a palavra e enviaram dois apóstolos, Pedro e João. Eles foram lá conferir, eles foram ver, os quais, tendo descido, oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Ora, a normativa é quando a pessoa aceita Cristo Jesus, automaticamente ela passa a ser habitação do Espírito Santo. Mas Deus, nesse momento, ou melhor dizendo, naquele momento, ele reteve o dom do Espírito, que é o Espírito Santo sendo concedido como presente. Chegou lá, houve então essa verificação por parte dos apóstolos, constataram que realmente eles se converteram e o Espírito Santo veio justamente através da imposição de mãos. Se a gente for pegar esse texto de Atos 8, 17 até o 25 e querer tornar padrão, a gente teria que dar a mão palmatória e dizer: então, daqui para frente, a pessoa aceita a palavra de Deus e recebe com alegria, é batizado e só depois vai receber o Espírito Santo. Mas isto é algo, como eu disse, incomum, não é padrão, é uma exceção, porque aqui se refere ao povo samaritano, um povo que tinha uma certa hostilidade com os judeus. Eles eram judeus misturados com gentios, com pagãos. E houve a necessidade dos apóstolos irem lá para eles entenderem que até mesmo os samaritanos foram alcançados pela graça de Deus. Tanto é verdade que após a imposição de mão da parte dos apóstolos, e se hoje houvesse a necessidade, e se isso fosse padrão, teria que ter apóstolos, e nós não temos apóstolos,
Até esses apóstolos que aparecem na mídia, nas igrejas locais, não são apóstolos verdadeiros no sentido restrito da palavra. Não há mais apóstolos. Talvez você, cuja igreja, o seu líder espiritual tem essa nomenclatura chamado apóstolo, você fica chateado comigo, mas convenhamos, na igreja cristã, o termo apóstolo ficou restringido. Basicamente, aqueles 12, nós temos o apóstolo Paulo como derradeiro, temos menção de alguns apóstolos e pronto, acabou. Em resumo, não há mais apóstolos, de modo que não teria condição de haver a imposição de mãos por parte dos apóstolos. Logo, a gente observa que a concessão do Espírito Santo entre os samaritanos é algo incomum. Prosseguindo, pode ser a ordenação ou a separação para uma obra especial, porque há menção de imposição de mãos. Inclusive, quando ele menciona aqui 1 Timóteo, ele vai dar referência do capítulo 4 no versículo de número 14. E quando a gente lê, o que que a gente fica sabendo? Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O candidato ao ministério pastoral, ele precisa desejar o episcopado, e se isto ocorrer, excelente obra ele almeja, ele precisa estar dentro daquelas qualificadoras, tem vários requisitos bíblicos que são normativos para todo e qualquer pastor, não admite-se exceção. Aí a pessoa, através da igreja local, convoca o concílio, a formação do presbitério, que é formada pelos pastores, eles são examinados, o candidato é examinado, sendo aprovado, hoje em dia, em dia diferente do exame, a pessoa vai então ao ato de consagração pela imposição das mãos do presbitério. Permita-me uma colocação. A minha consagração ao ministério pastoral deu-se há um tempo, não muito tempo assim, porque passa rápido, eu sei, menos de 2 décadas, mas tempo suficiente para eu, Gustavo, ter uma preocupação grande sobre esta chamada imposição de mãos. A orientação do apóstolo Paulo é para não impor as mãos de maneira precipitada sobre pessoas que não estão qualificadas para o ministério pastoral. Existem candidatos que eu, Gustavo Luiz, me recuso a ir e impor as mãos, porque eu sou o melhor, porque eu tenho um padrão muito alto? Não. É porque, infelizmente, vez ou outra, não é regra, não é uma, não é tão frequente assim, mas vez ou outra, alguém não tem condições espirituais, morais, e ainda assim as pessoas, através da igreja local, do seu líder, leva o pedido de consagração ministerial. E quando eu falo isto, eu entendo que a autoridade de um pastor está na sua própria vida e na vida familiar.
Se o pastor não está em ordem na vida pessoal e vida familiar, ele não tem condições morais e espirituais de ser consagrado ao ministério pastoral e tampouco permanecer no ministério pastoral. É o que eu penso. Ele deveria, eu vou dizer assim, se ele já está pastor, como pastor, ele deveria, no mínimo, se licenciar da função pastoral, do cargo, para cuidar da sua família, cuidar de si mesmo, para ter aí sim condições morais de estar à frente do rebanho de Deus. A Bíblia é categórica no tocante a isto. A Bíblia fala sobre o candidato, ou melhor, o pastor, cuidar de si mesmo. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Tem que cuidar de si, em primeiro lugar, cuidar também da sã doutrina, não é qualquer doutrina. E a gente tem visto líderes permitindo muita criatividade nos ambientes de culto, mas o que o Senhor realmente quer não é criatividade, não é inovação. O que Deus quer é fidelidade, a começar pelo líder da igreja. A gente gosta de inventar as coisas. Chega a um ponto de você não saber mais a diferença de um ato de culto de práticas chamadas seculares, porque parece que está tudo misturado. Antigamente havia um receio muito grande de que resquícios do mundanismo adentrassem nossas igrejas. Eu já disse aqui que quando não era crente, eu fui para a chamada matinê. Luzes coloridas, fumaças, tudo escuro. E hoje em dia, pasme, vez ou outra eu me deparo num ambiente semelhante. Não estou falando que é igual, mas semelhante ao quando eu tinha uma vida pregressa, sem Cristo, e a gente se depara e fica de queixo caído, boca aberto. Tipo, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Mas repito, Deus não quer novidade. Deus quer fidelidade. Deixa a nossa criatividade de lado e venhamos fazer um culto realmente bíblico, cristocêntrico. Não faça um culto para agradar a membresia. Não coloque uma ordem do culto ou liturgia para as pessoas se sentirem bem. Às vezes, até mesmo, a gente coloca o visitante lá em cima. Todos são importantes e têm o seu valor diante de Deus, quer crente ou não crente, quer no ambiente do culto ou não, quando me refiro ao templo. Mas ainda assim, a gente não deveria abrir concessões para ter um momento onde Deus fosse deixado de lado e a gente exaltasse a importância da pessoa ali, porque a pessoa mais importante é a pessoa bendita de Cristo Jesus que está na igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. Mas às vezes a gente quer tratar o membro da igreja, quando não o visitante, como se fosse o mais especial de todos. Para com isso. Cristo é especial. Cristo é importante. Cristo tem a supremacia. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Deve ser também o nosso mestre. E esses eram, segundo o autor da epístola, as doutrinas elementares. Agora a gente vai adentrar no capítulo 6, o mesmo capítulo da carta aos Hebreus, sendo que a partir do versículo 4 até o 12. A gente vai devagar, eu não vou esgotar esse assunto. Como já disse, é um dos textos mais difíceis da Bíblia em um Novo Testamento. Há várias maneiras que o autor da carta ele adota o uso da palavra impossível, são instrutivas. Aqui ele emprega-se para a impossibilidade de arrependimento em certas circunstâncias. Em
Hebreus 6, versículo 28, e você precisa acompanhar, e por isso faça a leitura, diz assim: porque a lei constituiu, a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do... eu estou lendo o 7:26, 7:28, é 6:28. Aqui a referência está errada, porque não tem 6:28 de Hebreus, e sim 6:18. Aqui, onde está escrito na parte final 6:28, pode marcar na sua Bíblia e colocar 6:18, porque no 18, aí sim, diz: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Ou seja, em cerca de 6:18, né, acerca da impossibilidade de Deus revelar-se falso. Deus não mente. Deus não pode tudo. Isso mesmo. Ah, Deus pode fazer tudo? Não. Ah, mas ele não é todo-poderoso? Pode. Ele é todo-poderoso, sim, mas Deus não pode tudo. Deus não pode, por exemplo, mentir. Mas eu pensei que ele podia tudo porque ele é Deus. Não. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus ético, um Deus moral, um Deus que tem princípios. Já em capítulo 10, versículo de número 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Fala sobre a incapacidade do sangue de animais remover o pecado. Agora, já no capítulo 11, versículo 6, texto por demais conhecido, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Em cada caso, não há provisões para um meio termo. Todas as declarações são absolutas. Há quatro verbos para descrever os sujeitos da impossibilidade. O primeiro, iluminados, que vem aqui, né, o verbo iluminar, verbo provar, o tornar participante, verbo tornar, e provar, uma alusão à boa palavra. Quando a gente olha para o versículo 6, o que ele coloca aqui, a ideia de apostasia, vamos reportar o versículo 6 de Hebreus 6, diz o seguinte: e depois caíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. O que o autor da revista coloca aqui? Olhando para o versículo 6, que foi lido agora, a ideia de apostasia é expressa por um verbo que ocorre exclusivamente no Novo Testamento. O significado da sua raiz é cair para o lado, isto é, um desvio de um padrão ou um caminho aceito. A declaração subsequente, neste caso, torna clara a natureza irrecuperável da apostasia. É dito que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e o verbo composto empregado demonstra que o escritor está pensando em uma repetição de crucificação. Não poderia ter expressado a seriedade da apostasia em termos mais enfáticos ou mais trágicos. Digo eu agora. Imagine só se você teve um encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Ele morreu ali na cruz do Calvário, lhe salvou, mas chegasse a um ponto que todas essas coisas não fossem capazes ou suficientes para lhe assegurar-lhe a salvação, como se a vida eterna deixasse de ser eterna. Algo impossível
Porque se é eterno é algo duradouro, é sempre eterno, é para sempre, correto? Se isto viesse a acontecer, seria impossível haver essa renovação, haver todas as condições necessárias, porque era como se Cristo tivesse que morrer de novo. Era como se fosse, houvesse uma outra crucificação. E detalhe, se a primeira crucificação, partindo dentro desse princípio, não deu certo, a segunda tampouco. A pessoa estaria irremediavelmente perdida. Não teria solução. Mas o autor, ele vai chamar para a questão principal. O problema principal desta passagem é se o escritor está dando a entender que um cristão pode cair tão longe da graça a ponto de ser culpado do pior delito possível contra o Filho de Deus. Se há, vamos continuar aqui. Se a resposta for sim, como explicaremos aquelas outras passagens que sugerem a segurança eterna dos crentes? Algumas pessoas, por conta de um sistema religioso, acreditam que a pessoa perde a salvação. Algumas delas vão se basear justamente nesse texto de Hebreus 6. Mas a questão é, se esta passagem diz que perde a salvação, como é que fica as outras passagens que asseguram a salvação, a vida eterna? Eu pergunto, a Bíblia entra em contradição? A resposta é um sonoro não. A Bíblia não entra em contradição. Acontece que, às vezes, a nossa interpretação não está coerente com o texto bíblico e não faz jus ao ensino geral sobre o mesmo assunto. Jesus fala que quem tem um filho tem a vida eterna, porque a pessoa já passa a desfrutar da vida eterna a partir da sua conversão, quando ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A pessoa que é uma nova criatura anda em novidade de vida. A pessoa que é nova criatura, ela nasceu de novo e ela tem um selo do Espírito Santo, que é justamente a garantia para o dia da redenção. Ademais, Jesus disse que ninguém as arrebataria das suas mãos. Uma vez salvo, nós permanecemos salvos por causa de Cristo Jesus. Até porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Não é pelas obras. A gente não pode fazer nada para garantir ou ficar mantendo a salvação, porque a salvação é um presente dado por Deus, mediante arrependimento e fé em Cristo Jesus. Mas sempre enfatizando que é por meio da graça. E o escritor, segundo o autor da revista, apresenta um caso hipotético para os judeus cristãos. Tipo, eles estavam aquém daquilo que deveriam. Eles deveriam ser mestres pelo tempo de caminhada cristã. Mas se eles voltarem ao judaísmo e mais tarde mudarem mais uma vez de opinião, o que eles deveriam fazer? Deveriam crucificar Jesus mais uma vez, ainda que sua morte sacrificial tivesse sido suficiente? Impossível. Hebreus capítulo 6, versículo 9, deixa claro que o escritor não considera esses crentes perdidos, muito embora os confrontem. Vale a pena ler o versículo 9, está dentro do contexto. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Para se mostrarem frutíferos para Deus, deve compreender que, uma vez depositada a confiança em Cristo, não há necessidade alguma de voltar aos ensinos básicos. E como entraram pela única porta da salvação, que é Deus, não deve hesitar ou olhar para trás. Um dos autores os quais eu consultei,
ele vai dizer que eles tinham, os crentes a qual o autor da epístola estava se referindo, eles estavam, vou dizer assim, com uma experiência espiritual incompleta. Eles já deveriam, vou dizer, estar bem aperfeiçoados, amadurecidos, mas eles estavam agindo como crianças. Eles estavam necessitando de leite, quando deveria já estar fazendo uso de alimento sólido. Mas nos versículos 7 e 8 temos o contraste entre a terra produtiva e a improdutiva, entre o cristão genuíno e o incrédulo. E Deus nos chamou em Cristo Jesus para viver uma vida de fé para as boas obras. Quem está em Cristo, ele vai produzir frutos. Aliás, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se a pessoa está em Cristo, ela vai ter uma vida frutífera. E se ela se tornou membro da igreja, ainda que pelo batismo, quer no rio ou no batistério, ela adentrou, foi imersa, saiu molhado, mas não teve uma experiência de salvação, de conversão genuína, ela não vai produzir frutos bons. Ela pode estar num ambiente bom, salutar, mas frutos bons não vai produzir. Daí a necessidade do coração humano ser propício ao Evangelho de Deus, para que este Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, venha tocar o espírito humano, transformar este espírito, a fim de que haja um arrependimento, isto é, uma mudança de mente, que vai haver mudança de atitude, que por sua vez vai haver novos comportamentos por conta daquilo que Deus efetuou no coração e na mente da pessoa. E o segredo de uma vida de frutos é estar em Cristo Jesus. Nos versículos 9 até o 12 de Hebreus 6, constata-se claramente algumas lições. A condição dos irmãos de ascensão hebraica e de uma experiência de salvação segura, e o seu fim e o seu amor em servir aos seus irmãos, que no caso é em Cristo, que não será esquecido pelo justo Deus, de acordo com o versículo 9 e 10. E o autor deseja que os irmãos mostrem o mesmo esforço dedicado até o fim, tendo em vista a certeza da esperança. Vamos falar de uma forma breve sobre a garantia da salvação, porque nesse parágrafo final circunscreve a certeza da esperança até o fim. Ainda que falasse daquela maneira, mas não se aplica àqueles homens. De modo que, eu acho que aqui perde salvação. Você acha, mas o autor da epístola diz que não. Se ele diz que não, eu acredito nele. Eu não vou depositar as minhas fichas, apostar na sua opinião. Mas outros pastores falam porque são palavras humanas. Eu prefiro optar em ouvir Cristo Jesus. Nós temos algumas palavras da parte de Cristo que são categóricas, meus irmãos, sobre essa questão da salvação. E por isso que a gente precisa ouvir atentamente Cristo Jesus. Jesus falou, quando ele se declara como um bom pastor: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E ele diz que conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. Jesus, como um bom pastor, ele assegura a salvação, porque as ovelhas ouvem a voz dele, e ele as conhece, e as ovelhas a seguem. Em João 10, versículo 28, diz, Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Ora, ora, ora. Não é uma salvação temporária que pode vir a perder-se.
ou seja, no meio do caminho, perdeu. Pelo contrário, eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A pergunta que não quer calar: você acredita nessas palavras da parte de Cristo? Ou acredita de repente no seu líder que está equivocado? Ou num cristão, por mais sincero que seja, mas está redondamente enganado no tocante a isto? Eu prefiro atentar para Cristo Jesus. Vai falar sobre algumas coisas, só fazer leitura, para consegui-lo, o ouvinte é levado de volta ao Pai dos que creem, Abraão, e para a promessa que Deus lhe fizera. Quando Deus faz uma promessa, não é uma palavra casual que pode ser esquecida, é uma base de certeza eterna. Note-se que palavras fortes vestem-se esta tentativa do pregador de suscitar certeza em seu povo pressionado e perseguido. Havia esse elemento de perseguição, de tribulação para aquele contexto, e ele enche este parágrafo com palavras como certamente, e duas vezes ele fala de um juramento. Eis aqui as referências bíblicas. Ele fala de confirmação como o fim de toda contenda. Ele diz que querendo Deus mostrar mais abundantemente. Duas vezes ele usa a palavra imutabilidade. Ele fala de uma âncora da alma segura e firme. Fala de uma esperança que já está ancorada através do véu, além do véu, no mundo invisível e eterno. E de um, e de um deixa eu me localizar aqui, precursor cuja carreira terminou, que já entrou no mundo de realidade eterna e que já se tornou sumo sacerdote para sempre. Nesse sentido, nada pode desviá-lo do seu sacerdócio e nada pode mudar a promessa de Deus em que a nossa esperança está investida em última análise, né? A gente observa estas coisas. Dessa forma, em 8 versículos, este pregador empilha palavras de permanente certeza para todos os que creem no grande sumo sacerdote. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a gente tem que manter-se com os olhos fixos nele. Agora sim, para aplicar na nossa vida, o cristão deve buscar sempre a sua semelhança com Cristo Jesus. A santidade nos faz cada vez mais e mais parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, menos parecido com o mundo. E lembra do que eu falei sobre alguns resquícios do mundanismo nos ambientes de culto, ou quando não na nossa igreja? É que as pessoas se parecem menos com Jesus e mais com o mundo. Aí quer trazer alguns elementos do mundo para dentro da igreja. Diante de tantas pressões deste mundo em relação à fé cristã, a resposta do crente deve ser de um testemunho exuberante. E o cristão genuíno há de perseverar na sua fé em Cristo. A conclusão é esta. Vou deixar para que você possa fazer a leitura e venha meditar um pouco nesta conclusão. Deus abençoe e até a nossa próxima escola bíblica online. Quando não, você pode aproveitar e usufruir de forma gratuita os conteúdos dos vídeos que nós temos postado, tanto sobre grego, hebraico, algumas reflexões sobre a palavra de Deus, sempre projetando textos para que você venha cada vez mais a mais estar bem próximo, da palavra de Deus e, uma vez próximo, poder extrair as verdades divinas. Deus o abençoe e até então o nosso próximo vídeo.